Bom dia a todos os sobreviventes. Damos início ao nosso terceiro dia da Semana da Liberdade. Começamos com um painel de um tema que é muito caro aos brasileiros: pobreza. Eu convido para participar o Rafael Saldanha, que vai falar sobre quem paga os tributos. Dividindo com o Rafael, também convido o professor Martin Kraus. O André é um problema com a família, né? Originalmente, a gente contaria com o André Santa Cruz, mas o André teve um problema familiar, não pôde comparecer, e a gente compreende, evidentemente. Enfim, mas... Professor Martim, vamos explorar o professor Martim, então, já que ele está aqui. Então, agora quem começa é o Rafael Saldanha. Como você quiser. Bom dia. É um grande prazer estar aqui. Eu sempre comento que a Semana da Liberdade é um momento para a gente passar um fechar de ciclo, um momento de comemoração por aquilo que foi feito no ano. Então, a gente vai vendo a cada Semana da Liberdade as nossas conquistas aqui no Ceará, que têm sido muito felizes. Então, eu trago hoje um tema no qual eu já me adianto que irei me aventurar. E esse tema, antes de responder essa pergunta, eu tenho de passar por algumas vivências. Me apresento, tomo essa liberdade de me apresentar, sou advogado, trabalho na parte de planejamento, consultoria tributária, gestão de empresas. Então, o que eu venho apresentar é mais uma vivência que eu tenho tido, e dentro dessa vivência, algumas percepções e conclusões, as quais eu já indico que podem ser, evidentemente, falhas, e por isso eu gosto muito de apresentá-las, até para que vocês me ajudem nesse desenvolvimento dessa percepção. Mas é algo que eu digo que me aventuro, pois minha conclusão será bastante diferente, não só daquilo que cientificamente ou jurisprudencialmente vem sendo feito, mas até para além da mente coletiva sobre quem paga os tributos. Então, para iniciar, e antes de responder a minha pergunta, eu vou passar por alguns pontos, que são as formas de como os tributos se apresentam. Os tributos se apresentam inicialmente, a forma clássica de cobrar tributos é a imposição compulsória, forçosamente, do Estado sobre as riquezas das pessoas. Essa forma adota o nome de impostos. Não há uma troca imediata. O que é simplesmente o exercício da força exigindo um determinado valor para que se possa fazer algo. O Estado te promete, e aí isso envolve políticas públicas futuras, pagamento de estrutura, pagamento de funcionários públicos, mas não existe uma relação direta entre um fazer do Estado e o cobrar dos impostos. Nós chamamos a cobrança de impostos de desvinculada. Se cobra, se arrecada, vai para o cofre do Estado, ele usa como bem entender. Então, trouxe apenas alguns exemplos. O ideal aqui é só que a gente vá ilustrando. A segunda forma que os tributos se apresentam é sobre a forma de taxa. Essa forma de taxa tem um viés inverso ao dos impostos. Primeiramente, o Estado te apresenta algo como compulsório, um serviço, uma fiscalização, para que aí possa te cobrar. Aqui entra, por exemplo, os serviços de coleta de lixo, o serviço judiciário, as fiscalizações, como, por exemplo, vigilância sanitária. Então, o Estado te exige
por meio de um serviço que você não tem escolha. O caminhão de lixo, se passar na tua rua, ainda que você não produza lixo, você irá pagar por ele. É um serviço compulsório. A mesma reflexão que eu faço sobre taxa, e aqui eu já começo a ter um entendimento diferenciado do que se pensa hoje na jurisprudência, é sobre os preços frutos de monopólios, que na verdade eu não deveria sequer chamar de preço. Se você tem uma tarifa de água ou um valor sobre energia, que enquanto residência, porque só existe mercado livre de energia para consumos para além de 500 megawatt-hora ou 3.000 megawatt-hora, a depender do regime. Mas para residências no Brasil, você não tem escolha. Se você não gosta, por exemplo, aqui no Ceará, do serviço da Coelce, você não tem como ligar dizendo, olha, cancela que eu vou comprar de outro. Se você não tem, esse preço não é um preço, é um pseudo-preço, vamos chamar assim, porque ele não existe concorrência sem concorrência, não existe preço, e tudo que ele quiser te passar, nesse preço ele vai te passar, e esse preço monopolizado funciona em tudo e por tudo como uma taxa. E não é assim que é a forma de se pensar preços monopolizados no Brasil. Mas deveria, tá? Mas vou seguir. Um outro pensamento que se tem sobre tributo, e é exatamente o que eu vou falar agora, é que, na verdade, nós temos vários tributos. Esse é o pensamento maior dentro de qualquer nação, não só no Brasil. No Brasil são 93 tributos instituídos, e nós temos sempre essa noção de que há vários tributos a serem pagos, e principalmente sobre vários objetos. Mas a reflexão que eu faço é, quando você pagou IPTU, você pagou com uma porta da sua casa ou com uma fração do seu salário? O seu carro, você pagou com uma parte do seu carro ou com uma fração do seu salário? O que eu quero levantar inicialmente é que só existe um único tributo. E esse tributo incide sobre a riqueza das pessoas, incide sobre renda. Ele não incide sobre objetos, ele não incide sobre a mercadoria vendida, sobre a casa fruto da propriedade ou sobre o bem imóvel, sobre o carro. Ele incide sempre sobre renda. Imaginemos um bar. Um bar tem um tributo no momento em que ele circula mercadoria, chamado ICMS. No faturamento, existe um tributo chamado PIS/COFINS. A partir desse faturamento, existe algo chamado lucro líquido, e incide um tributo chamado CSLL. E, mais além disso, existe algo chamado lucro real, que incide imposto de renda. Agora, eu quero que vocês reflitam. Qual é o faturamento do bar, se não a venda das mercadorias? Da onde vem o lucro do bar, se não da venda das mercadorias? Todo o complexo de tributos que incidiu, seja pelo motivo circulação, seja pelo motivo faturamento, seja pelo motivo lucro, incidiu sobre uma mesma coisa. Acredito que vocês concordem comigo nesse sentido. Vocês não estão sendo tributados diretamente na sua propriedade ou em atividades, vocês estão sendo tributados pelo que vocês ganham. E é sempre assim. Ok. Então, eu até já me adianto para os juristas e estudiosos dentro do direito tributário que só existem duas espécies tributárias. Hoje no Brasil chamamos que existem 5. Na verdade, só existem 2. Ou o tributo é um imposto e aparece mediante uma coerção não vinculada, ou é uma taxa, mediante um serviço imposto que resulta num pagamento coercitivo. Não há que se falar em contribuições, não existem contribuições. Tributo não se define pelo aquilo que ele é utilizado, mas sim da forma como ele é cobrado. Então, contribuições não existem, contribuições são impostos. Contribuições não existem. Tá? Contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria é um tributo brasileiro pouco utilizado, mas ainda assim um tributo brasileiro. Contribuição de melhoria nasce de uma obra pública que gera valorização imobiliária. Se você pensa do ponto de vista valorização imobiliária, seu imóvel valia 100 mil, depois de uma obra pública ele passou a valer 130 mil, e essa contribuição de melhoria vai te tributar 30 mil, na verdade isso é um imposto de renda sobre ganho de capital. E se você está pensando, não tributa pelo ganho, mas tributa pela obra, então é algum imposto que você tem que pagar, o nome disso é taxa. Não tem para onde fugir. Qualquer cobrança tributária ou é imposto ou é taxa. Tá? A forma do porquê se faz essa divisão é simplesmente de marketing. É muito mais fácil dizer que existe um tributo de 1%, e outro de 2%, e outro de 3%, e outro de 4%, do que dizer que existe um de 60%. Marketing. Quem recebe tributos? Porque essa pergunta é fundamental para a nossa pergunta de quem paga.
Porque há quem receba tributos. E eu coloquei uma foto feliz. Porque não há outro motivo para não se estar feliz do que receber tributos, enquanto muitos pagam. E receber tributos significa não pagar tributos. Porque há pessoas nesse país, e várias pessoas nesse país, que não pagam tributos. E quem são essas pessoas? As pessoas que recebem tributos. Porque, ainda que você diga que um servidor público tem que pagar imposto de renda, ele recebeu o imposto de renda de outras pessoas, no máximo ele está se compensando. É isso. Há pessoas que recebem tributos. E essas pessoas que recebem não pagam tributos. Políticos, servidores públicos. Não por outros motivos, nós estamos aqui com a cara de preocupado, estudando direito tributário, e eles estão assim, com esse sorriso. Vamos ao meu tema, então. Carga tributária brasileira. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando vê esse tipo de análise, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Quando você vê, eu vou pegar aqui o exemplo do papel higiênico, em homenagem à Venezuela. O papel higiênico, 32,55% de carga tributária sobre o comércio de papel higiênico. Sempre que a gente trabalha com imposto sobre a circulação, a produção e serviço, há um pensamento coletivo, e é aqui que eu coloco a minha percepção à prova e a total discordância de vocês, se for o caso, de que esses 32,5% representam o preço do papel higiênico mais 32,5%. De que quem paga esse valor é quem compra. Dentro de uma possibilidade de que os tributos circulam. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma indústria produziu papel e vendeu para um comércio. E junto do preço foi um tributo. O comércio vendeu papel higiênico para o doutor Evandro, médico. E aí, junto do preço, foi o tributo. O Evandro, na sua consulta, não resignado em ter pega o preço daquele comércio, ele também passa o tributo para o Rodrigo, que é advogado, que nos seus honorários, não resignado, passará o tributo. Ninguém paga tributo assim. Somos todos contratados para o governo para ficar só arrecadando e ninguém paga. Vai passando. Para quem? Ad infinito. Será que é assim? Porque se essa for a lógica de que tributos repassam, tributos repassam. O que eu quero agora tentar lhe incentivar a pensar é o seguinte. Existe um preço e que essa carga tributária de 32,5% está, portanto, incidindo. E digamos que haja um acréscimo de tributação. Sai uma lei que ocasiona um acréscimo de tributação de 32,55% para 50% de carga tributária. Seguindo essa lógica estrita, vocês vão ter que dizer, se tributos repassam, o preço vai aumentar imediatamente, automaticamente. Aí eu lhe pergunto, se há espaço no mercado para esse preço ter aumentado por causa de um tributo, por que aquele capitalista malvado já não aumentou antes? Já que ele venderia a mercadoria da mesma forma antes do aumento. Eu não vou responder agora. Eu vou passar para um exemplo de uma empresa que eu vivenciei a situação. É uma empresa que a gente prestou um serviço e até hoje está conosco e felizmente ainda vive, mas passou um momento difícil. O momento foi o seguinte. Em 2008, aqui no estado do Ceará, veio uma lei interessante. Antes de falar da lei, eu tenho que falar de uma atividade, que é a atividade de rochas ornamentais. Empresas que trabalham com granito, mármore, enfim. Essas empresas atuam da seguinte forma: alguém liga, faz uma encomenda dizendo qual a necessidade de pedra que precisa para utilizar em uma determinada construção. Essas empresas não funcionam com pedra em vitrine. Elas não fazem pedra, colocam numa prateleira para alguém vir e dizer, acho que essa cabe lá em casa. Não, não é assim. É uma prestação de serviço. E por que eu estou dando essa explicação? Porque se é prestação de serviço, a tributação típica das empresas de rochas ornamentais é por ISS. E aqui no estado do Ceará, havia um planejamento tributário muito típico, que era, e isso acontece em vários estados do Brasil,
que é essas empresas se localizarem em municípios menores, que tem o ISS também menor do que a capital. E existe uma cidade aqui perto de Fortaleza, chamada Eusébio, que o ISS lá é o mínimo, é a alíquota mínima, 2%. E essa empresa atuava lá e vinha super feliz, apesar desses 2%, vinha produzindo, disputando mercado no Brasil inteiro. Enfim, em 2008, veio uma lei do estado do Ceará dizendo o seguinte: a partir de então, essas empresas de rochas ornamentais estarão sujeitas ao ICMS. Vão ter de parar de pagar o imposto sobre serviço e agora pagarão o ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias, 17%. O que era 2%, passa a ser 17%. Vamos seguir a lógica de que... Agora vamos para a lógica de que quem paga, né, não é quem vende, é quem compra. Os tributos circulam, não é assim? Essa empresa tinha, vamos adotar aqui, um valor de R$200 por metro quadrado de granito. E ela vendia para clientes em Minas Gerais. E disputava com empresas da Bahia, de São Paulo. E o preço que ela fazia era R$200 o metro. E as empresas de São Paulo faziam 210. E era exatamente nessa diferença de preço, ainda que com o frete, ela ganhava na quantidade as vendas para Minas Gerais, e era daí que vinha o seu faturamento e conseguia pagar os seus custos. Com o aumento do tributo de 2% para 17%, essa empresa agora tinha uma escolha a fazer. Ela podia fazer como todos vocês pensam, que é a forma, todos vocês, perdoem a forma de dizer, mas a mente coletiva, de que ela pode repassar isso no preço. Então, ela subiria o preço de 200 para, vamos dizer assim, 220, 215. Já que aumentou o tributo, aumenta o preço, não é ela que paga. Está tudo certo. Foi a primeira coisa que aconteceu. Aumentou imediatamente o preço. Só que teve um problema quando ela aumentou o preço. Ela não vendeu mais. Não conseguiu mais vender. Porque as outras empresas que estavam com um preço de 210 anteriormente, perdendo, começaram a ganhar dela na disputa de concorrência. E essa empresa começou a ter uma baixa. E aí decidiu-se adotar outra estratégia. Não, vamos reduzir o preço. Não vamos mais elevar o preço com o tributo aumentado. Não teve saída. Por quê? Porque o custo agora tributário estava muito elevado. E com o preço que ela vendia, não pagava mais o custo que ela tinha. O que ela teve que fazer? Demitir pessoas. E começou a demitir gente. E começou a não conseguir mais pagar os empréstimos que tinha para as máquinas que tinha comprado. O que aconteceu aqui no estado do Ceará, a partir dessa lei de 2008, foi uma quebradeira do setor de rochas ornamentais. E somente em 7 de julho de 2010, essa lei foi em 10 de novembro, saiu um decreto do estado do Ceará estabelecendo uma espécie de substituição tributária e fazendo com que o efeito daquele ICMS de 17% caísse para os equivalentes de 2% de outrora. Mas, durante esse período, várias empresas de rochas ornamentais quebraram aqui. E essa empresa em específico, que eu tenho trabalhado, ela quase faliu, demitiu mais de 80% dos seus funcionários, e desde 2010 para cá, só conseguiu chegar à metade do que era antes da lei. Ela ainda não conseguiu se recuperar suficientemente por uma intervenção tributária de 1 ano. 5 anos ainda não foi suficiente para que ela conseguisse restabelecer, conquistar o mercado que tinha antes. E essa é uma discussão interessante, do ponto de vista que, juridicamente, quando a gente trata dos chamados tributos indiretos, tributo sobre produção, tributo sobre circulação, tributo sobre serviço, o judiciário não aceita devolver valores, por exemplo, pagos indevidamente, porque ele diz que quem paga não é a empresa, são os seus consumidores. Essa estratégia é sensacional, porque juridicamente funciona desse jeito. Quem paga são os consumidores, mas só quem tem legitimidade para pedir juridicamente a restituição é a empresa. E a empresa só pode pedir se provar que não passou para o consumidor. É algo teratológico. Porque primeiro ele diz que repassa, depois ele diz que quem sofre não pode pedir. E só quem repassou pode, se provar que não repassou. É estranho.
E muitas empresas se prejudicam no país porque há pagamentos indevidos que fazem e não pode pedir restituição dos valores por causa desse problema. E aí agora alguns devem estar pensando politicamente que o Rafael está dando um tiro no pé. Porque se ele me disser que quem paga os tributos não são os consumidores, não são os mais pobres, são as empresas, então o socialismo está certo. Então que ótimo, vamos acabar com os capitalistas mesmo, vamos tributá-los, já que os pobres estão livres, já que quem não tem renda superior a R$ 1.780, quem não tem carro, quem não tem casa própria, não paga tributo, está tudo excelente. Mas essa não é bem a minha percepção. A minha percepção, e aí eu entro quase que num estado de filosofia, é de que o Estado está a todo momento simulando sociedade. Ele tenta dizer que ele é a sociedade, a despeito da sociedade que já existe, independentemente dele. E dentro dessa sociedade que ele cria, ele diz quem está dentro e quem está fora. Não da forma como é, que é quem convive ou não com o Estado. Você não está dentro nem fora, você convive. O livre mercado ele já existe, está aqui e agora. Está aqui e agora. Eu sou livre, eu não coajo ninguém, eu já estou no livre mercado. Eu posso dizer, eu já vivo no Ancapistão. O Ancapistão sou eu. Sou eu. Eu não ganho nenhum dinheiro sem que alguém queira me pagar. Eu já vivo assim. Eu não estou no Estado. O Estado me intervém. Age em mim através da força. E o que eu estou tentando dizer é que a situação de formal, informal, legal, ilegal, dentro da sociedade, fora da sociedade, é isso que ele tenta criar o tempo inteiro. É a história do cidadão grego. Quem está dentro e quem está fora. E essa situação gera o fato de que milhares de pessoas no Brasil, são 42% da população, trabalham no mercado informal. São pessoas que não podem ter seu empreendimento evoluir muito, porque senão o Estado vem, e vocês sabem muito bem o que a Receita faz com quem trabalha na informalidade, o que a Cefaz faz com quem trabalha na ilegalidade. São pessoas que não podem ter uma renda formal, não podem pegar um empréstimo em banco, têm muita dificuldade de ter casa própria, inclusive numa pesquisa feita, que eu vou já mostrar alguns dados dela, pelo SPC e pela Comissão dos Lojistas Nacional, um dos grandes sonhos dessas pessoas é ter casa própria, porque elas não podem. Elas são totalmente à margem da sociedade. Porque os tributos, eles não criam um estado só de formalidade, eles criam com isso uma exclusão social. Uma exclusão praticada por uma legislação que em 2013 era de 7,5 toneladas, 41 mil páginas, com 2.010 metros de altura por 1,5 metros de largura. A legislação tributária brasileira, ela torna todos refém. Não há nenhuma empresa nesse país que se sinta segura de dizer, pode vir fiscalização. Eu tenho certeza que eu estou completamente regular. Não existe essa empresa. Não existe, você é refém do Estado. Existe, inclusive, uma série de obrigações que se um anula a outra. Ou você está em dias com uma ou com a outra, mas você vai ser punido por isso. Porque você teria que cumprir as duas. E não há país no mundo com tamanha exigência contábil para se pagar tributo do que o Brasil. Aqui se gasta, em média, 2.600 horas ano para se contabilizar tributo, enquanto o segundo lugar está só com 1.080, que é a Bolívia. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, estar na formalidade exige um custo muito alto para que você consiga navegar nessa burocracia. Advogados, contadores, economistas, a própria dificuldade de ter seus lucros restritos, porque é isso que o tributo é. O tributo não é algo que circula na sociedade, mas é sim uma restrição de lucro para todos aqueles que atuam com ele. Além disso, 2.600 horas para contabilizá-los. Sem contar externalidades outras, como, por exemplo, a burocracia. Abrir uma empresa no Brasil, hoje, 119 dias. Existe um programa do governo federal, ainda não votado, que é o bem mais simples, apenas para microempresas e empresas de pequeno porte, para tentar reduzir essa dificuldade, mas ainda esse programa não está caminhando. E hoje,
119 dias para alguém abrir uma empresa. Isso é só para abrir. Qualquer um que vá 3 vezes a uma junta comercial, uma Receita Federal, vai passar por momentos de muita vontade de se suicidar ou de matar alguém. Não tem muita escapatória, é isso. A pesquisa do SPC e da Comissão de Lojistas revela que, primeiramente, o IBGE, 42% dos trabalhadores brasileiros estão na informalidade. Isso representa 16,3% do PIB. 88% dessas pessoas têm até o ensino médio. Um governo, um Estado que vende remédio para a pobreza é o mesmo que cria pobreza. O salário mínimo e os tributos nada mais fazem do que excluir aqueles que mais precisavam trabalhar. São os mais jovens, são os ex-presidiários, pessoas advindas da escola pública, são essas pessoas que são forçadas a estarem na informalidade. Elas têm um Estado para protegê-las da pobreza, mas é esse mesmo Estado que vai retirar e roubar suas mercadorias quando elas estenderem no chão para vender. É esse mesmo Estado que vai configurar como ilegal a relação de trabalho para menos de um salário mínimo. E não é só o salário mínimo. Hoje, para alguém se empregar no Brasil, é um custo de R$ 1.274 para quem emprega. E desses R$ 1.274 produzidos em meio a essa relação, 720 fica para quem, de fato, trabalha. Dentro dessa conta, 36% é poupança forçada. Poucas pessoas ricas poupam 36% ao mês. Você faz isso com os pobres. Você força que pessoas pobres que precisariam de dinheiro de forma mais imediata poupe 36% daquilo que produz. Dos R$ 1.274 livre, só 720. E ainda que vocês possam me dizer que tributos e também essa intervenção junto às relações de trabalho geram proteção ao trabalhador e que, se elas fossem retiradas, jamais o capitalista malvado iria pagá-los esse valor de 1.274, eu lhes digo, acredito que ele não pagaria mesmo. Acontece que, com mais liberdade de lucro em uma relação, mais pessoas se atrairiam por ela, mais empresas nasceriam e mão de obra de trabalho também é bem escasso. Com mais empresas, mais empregos, valorizamos os trabalhadores e o trabalhador passa a ter um valor de mercado maior. E isso geraria também competitividade. Hoje o Brasil não tem competitividade interna. Nós estamos há 30 anos sem elevar a produtividade. Esse é um dos grandes problemas do país. Um brasileiro produz 1/5 do que um americano produz, 1/4 do que um alemão produz. É interessante ver que isso não tem a ver simplesmente com a gestão de nascimento. Nasceu brasileiro, está lascado. Não é assim. Um mexicano, quando foge do norte do México para o Texas, em uma semana de emprego, ele está 9 vezes mais produtivo. Ele não passou por nenhum curso. O que foi que aconteceu? O que é isso? Que mágica é essa? É a mágica da concorrência. Essa é a mágica da gestão, de quem está envolvido em relações negociais, de fato, aquecido. Então, quando você pensa em proteger alguém através de restrições, você nada mais está fazendo do que vendendo democracia, porque é a única coisa que dá para fazer com a democracia. Vendê-la. Melhor seria se fosse vender para jamais voltar. Aliená-la completamente. Agradeço a vocês pela paciência, estou à completa disposição para conversas. É isso. Obrigado, Rafael.